Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nessa casa que é chamada casa de oração, para clamar e para pedir a sua graça e a sua misericórdia, Pai, com relação à sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que estejamos sendo instruídos, edificados, ó Pai, e que Cristo esteja, Senhor Deus, sendo moldado em nós, ó Pai. Estejamos por meio da tua palavra, por meio dos teus ensinos, ó Pai, na comunhão contigo por meio dessa palavra, sendo moldados à imagem de Cristo, Senhor, sendo preparados para receber o teu reino. Consola o nosso coração, nos traz edificação, instrução, para que possamos cada dia mais crescer em graça, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4. E esse trecho de Marcos vai até o verso 20. É a parábola do semeador. Que também é apresentada em outros trechos da Escritura, como também Mateus e Lucas. E como nós entendemos que esses textos, eles não são meramente uma sequenciação histórica, né? Em que são colocados fatos que se sucedem uns aos outros, mas que a perspectiva é por meio de alguns acontecimentos, ou seja, da história da vida de Cristo, provar aquilo que esses evangelistas querem provar. No caso de Marcos, que Jesus, como nós vimos lá no primeiro capítulo, né, é o Filho de Deus, é o Messias prometido e é o Rei de Israel. Então, muitos fatos, eles vão apresentar uma certa cronologia, mas eles estarão entrelaçados de acontecimentos que serão colocados ali como prova da divindade, da pessoa e da obra de Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque Mateus ele vai abordar essa mesma parábola. Só que a aplicação dessa parábola aqui, naquele contexto, terá uma perspectiva diferente. Lucas também, ele fala sobre essa parábola, mas no contexto em que ela está inserida, ela vai ter uma outra aplicação, e a mesma coisa que nós vamos ver aqui no capítulo de Marcos. Apesar de todas elas serem semelhantes, terem algumas diferenças, algumas diferenciações de linguagem, acrescentando ou diminuindo alguma coisa, elas são semelhantes, mas elas vão cumprir um propósito no contexto em que elas estão inseridas. Então, eu gostaria de fazer essa leitura, e hoje nós vamos ficar somente, se der, até o verso 12. Nós vamos expor até o verso 12. Essa é a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, caiu uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, outra terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhe ensina por meio de parábolas,
para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e hajam perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O tema que nós vamos ver aqui é que Jesus semeou as verdades do Evangelho entre as multidões, entre os líderes religiosos e os seus discípulos, e eles são o solo que a semente do Evangelho é lançada. E Deus vai responsabilizá-los pela sua receptividade à palavra. No capítulo 4 de Marcos, nós temos as parábolas do reino, que descrevem as implicações da chegada do reino de Deus por meio de Cristo neste mundo. Jesus, assim, se depara com 3 grupos que podem ser identificados nessa parábola. O primeiro grupo seriam os discípulos de Jesus, que assumiram um compromisso com ele. O segundo grupo seriam as multidões, que se encantam com ele, mas não se comprometem com o Evangelho. O terceiro são os líderes religiosos, que rejeitam e tentam matá-lo. Na parábola do semeador, o Evangelho de Marcos interpreta os fatos da atuação e missão de Jesus nos capítulos anteriores, aplicando essa parábola a eles, a esses capítulos anteriores, ao que nós vimos anteriormente. O Senhor Jesus trazendo a palavra à multidão, a multidão indo atrás dele. Aonde Jesus vai, a multidão vai atrás, está interessada em ouvir a palavra de Deus, quer ser curada. Você tem os discípulos de Cristo, que são aqueles que largam tudo, não somente os 12 discípulos, mas se comprometem a uma caminhada com Cristo. E você tem os líderes religiosos, homens que se opõem frontalmente ao Evangelho e opõem-se frontalmente a Cristo. E aqui parece que o capítulo 4 está explicando isso. Explicando essas diferenças que estão acontecendo durante o ministério do Senhor Jesus. Nessa parábola, na parábola do semeador, nós estamos vendo aqui 4 solos que estão descritos por Jesus, que correspondem a esses grupos que eu acabei de mencionar e consequentemente, aos seus corações. Os líderes são o primeiro solo, aquele chamado de solo à beira do caminho. As multidões são o segundo e o terceiro solo, ou seja, o solo rochoso e o solo com espinhos. E os discípulos de Cristo são o quarto solo. A estrutura desse capítulo com relação às parábolas do reino, porque não se limita somente à parábola do semeador, mas temos aqui a parábola da candeia, temos aqui a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Todas elas estão inseridas nesse mesmo corpo. Então nós vemos aqui no verso 1 e 2 a introdução dessa seção de parábolas, e o verso 33 e 34 na conclusão dessa seção parabólica, quando ele diz assim: e com muitas parábolas semelhantemente lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábola não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Esses versos aqui vão enquadrar essas 5 parábolas, sendo que a principal delas é a parábola do semeador, que vai do verso 1 até o verso 20, que apresenta o tema da semeadura das verdades do reino de Deus nesse mundo, bem como a receptividade dos ouvintes. Ela é seguida de 2 outras parábolas sobre ouvir as verdades do reino, as verdades ocultas, como diz aqui o verso 21 a 25, e 2 sobre o crescimento garantido do reino de Deus,
que vai dos versos 26 a 29 e 30 a 32. Na parábola do semeador, nós temos a seguinte estrutura. Nos versos 3 a 9, a parábola propriamente dita. Dos versos 10 a 12, a explicação do propósito da parábola. E na sequência, nós temos a interpretação de Jesus sobre essa parábola. Sobre essa parábola, do verso 15 ao verso 20. E um assunto importante aqui nessa parábola, é interessante porque vai estar diretamente ligado com o que nós falamos hoje de manhã, né, com relação à instrução. O assunto importante e recorrente nessa parábola aqui é ouvir. Esse verbo ouvir é repetido 10 vezes nesse trecho de parábolas a respeito do reino. Percebam aí, no verso 3, no verso 9, no verso 12, no verso 15, no verso 16, no verso 18, no verso 20, no verso 23, no verso 24 e no verso 33. E aí essa parábola vai apontar para aquilo que Deus fez, como nós falamos hoje aqui, né, na escola dominical, na eleição de Deus para com seu povo. Mas vai apontar também para a responsabilidade do homem em ouvir essa palavra e a sua receptividade com relação a ela. Muito do que nós falamos hoje de manhã na escola dominical a respeito do insensato, que não ouve a instrução, não ouve correção, mas o homem sabe aquele que ouve a correção e ouve a instrução que vem do Senhor. Eu gostaria de começar a falar sobre esses trechos que nós temos aqui, essa parte, né? E vamos deixar a explicação da parábola, se assim, né, o nosso tempo nos permitir, para a próxima semana. Então vamos começar aqui com o verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, e onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Mais uma vez nós estamos vendo as multidões aqui. E essas multidões elas serão citadas de forma indireta, né, para alguns, mas para outros de forma direta, porque o Senhor Jesus vai explicar essa parábola. Eles são citados aqui. E mais uma vez nós estamos vendo aí essas multidões que acompanham Jesus, que querem ouvi-lo, que gostam da sua palavra, que gostam da sua presença. E parece que o público que queria ouvir a Jesus, esse público que queria ver ou ouvir a Jesus, aumentava a cada minuto. E essa é a perspectiva que Marcos vai dando. No início ele fala em multidões, depois ele começa a falar em grande multidão, ou seja, as pessoas que estão se aglomerando em volta de Cristo ou seguindo a Jesus, aumentam a cada dia. E nesse caso, por causa do grande público, de um número demasiado de pessoas, Jesus precisa de um barco, provavelmente ali, como o próprio texto dele está à beira-mar, ele precisa de um barco como púlpito para que pudesse falar a todos que estavam naquele lugar. E é interessante que eu estava lendo um comentário, e esse comentário dizia que o lugar onde o Senhor Jesus estava, ele era tipo um vale, alguma coisa assim meio fechada, onde ele podia falar e a sua voz ela ressoava na multidão. Interessante isso, né? Então o Senhor Jesus pega esse barquinho, usa de púlpito e começa a falar uma grande multidão que está ali à beira do mar. Perceba aqui nessa passagem que Jesus não se limita ao templo, à sinagoga, para comunicar as boas novas do seu reino. Ele falava do evangelho para qualquer que estivesse disposto a ouvir. Aos 12, a pessoas isoladamente, aos publicanos, pecadores, homens, mulheres, judeus, não judeus, pobres, ricos, a todos ele proclamava as boas novas do reino dos céus. E a Escritura diz que ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas.
Jesus usou em suas pregações muitas ilustrações e parábolas. E o que seriam as parábolas? O que são parábolas? São narrativas curtas, por vezes comparações baseadas em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. E esse é um artifício usado entre os mestres da época. Jesus, com as suas parábolas, desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. E ao ensinar por meio de parábolas, ele descrevia aquilo que acontecia na vida real. Ele usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato, um conceito, ensinar uma nova lição. E essas parábolas eram situações terrenas com significados espirituais, partindo de uma comparação daquilo que é conhecido para aquilo que seria revelado a respeito do reino de Deus, dos mistérios do reino de Deus, por meio dessas parábolas. Nós poderíamos resumir as parábolas como histórias e exemplos tirados do mundo em que Jesus vivia e transmitia uma verdade espiritual através da sua comparação. E antes de começar o seu discurso, a Escritura mostra que ele começa chamando a atenção dos seus ouvintes quando diz assim, ouvir. É como se ele estivesse dizendo, prestem atenção. Com o objetivo, com essa expressão, o Senhor Jesus tem o objetivo de chamar a atenção da sua audiência, provocando interesse naquilo que ele iria falar. E perceba que essa palavra aqui, ouvir, não está colocada aí de forma aleatória. Ela faz parte de toda uma estrutura e um esquema em que o autor sagrado quer nos mostrar a importância desse ouvir. Por quê? Porque esse tema de ouvir aqui a palavra de Deus na parábola é muito importante. Porque vai fazer diferença entre aqueles que têm a capacidade de ouvir com o coração e responder às instruções e exortações que são dadas, e aqueles que apenas ouvem de forma descuidada, sem qualquer compromisso com aquilo que ele está ouvindo. É interessante a palavra no original que é usada aqui, eu fui pesquisar o original, existem algumas palavras para ouvir, e uma delas é essa, akuo, ouvir, que tem o sentido de prestar atenção no que tem sido dito, entender, perceber o sentido do que é dito. Paralelamente, uma outra palavra também no original, eu não sei se vão saber trazê-la aqui, mas é parakuo, que é ouvir sem responsabilidade, é ouvir sem compromisso. A ideia aqui desse ouvir era um ouvir que aquele homem que estava ouvindo deveria colocar o coração naquilo que estava ouvindo. Ele deveria perceber o sentido e ter aquelas palavras ali guardadas em seu coração, representando a aceitação e a apreensão pela mente do contexto daquilo que se ouve. Ouvir aqui vai indicar a disposição de ouvir a verdade e a motivação daquele que ouve de obedecer essa verdade. Então é um compromisso com aquilo que você está ouvindo. Não é ouvindo alguma coisa que você ouve e tal, isso aí é legal, importante, mas isso aí não toca a minha vida. Isso aí, como a gente é muito pragmático, né? Não vai mudar a minha realidade. É como muitos alunos dizem, para que eu preciso aprender matemática? Para que eu preciso aprender essa disciplina? Isso aí não vai tocar a minha vida, não tem interesse. Não é bem assim. Mas aqui, necessariamente não é. Aqui esse ouvir é um ouvir atento em que a sua vida estará sendo... aquilo que você está ouvindo é extremamente essencial e primordial para o seu bem viver. Por isso ele vai dizer, quem tem ouvidos, no verso 9, para ouvir, ouça. E é interessante, quando nós olhamos por esse aspecto, nós vamos ver que essa parábola ela nos apresenta aspectos do discipulado cristão, pois esse discipulado cristão, ou seja, a vida cristã, consiste em ouvir a voz do pastor, ouvir a palavra de Deus e seguir a sua instrução. Os puritanos diziam que a marca
do verdadeiro crente está nos ouvidos e nos pés, fundamentados em João capítulo 10, verso 27 e 28, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja o que está em jogo aqui. Em primeiro lugar, ele diz que as ovelhas são aqueles que ouvem, têm ouvidos para ouvir, e seguem, têm pés para seguir. Mas veja o que está relacionado a esse ouvir. O que está em jogo aqui, a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que está em jogo ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a sua instrução, é a vida eterna. Veja o que Matthew Henry diz. Por isso que aqueles que desprezam a palavra do Senhor, ou que não levam essa palavra em consideração, são considerados como escarnecedores, como homens que desprezam aquilo que é essencial e primordial na sua vida. Veja o que Matthew Henry vai dizer. Ele diz assim: observe que as palavras de Cristo exigem atenção, e aqueles que a proclamam da parte do Senhor podem buscar a sua autoridade, bem como o avivamento que ela traz. Nós devemos prestar muita atenção, até mesmo aquilo que ainda não compreendemos, completa ou corretamente, crendo que isso é tanto compreensível como importante, e que com o tempo viremos a compreender, nós descobriremos mais coisas da palavra de Jesus Cristo do que a princípio parecia haver. O ouvir, o atender, o obedecer estão contemplados aqui nessa expressão. Por isso ele vai dizer: aqueles que têm ouvido, ouçam. Eu me lembro, às vezes, das reprimendas dos nossos pais, né? Quando eles diziam assim: eu acho melhor você ouvir isso aí. Eu acho melhor você prestar atenção no que eu estou dizendo, porque senão você vai se dar mal. E aí, nós temos o teor da parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Percebam que o que o Senhor está dizendo, com a comparação que ele está fazendo com o reino de Deus, com o seu reino, com os mistérios do reino de Deus, com as coisas que estavam acontecendo ali, que viriam nesse momento, manifestando a proclamação e a chegada desse reino, são comparadas num caso específico. Que caso é esse? A pregação da palavra de Deus. O semeador aí é Cristo, ou seja, todo aquele que prega a palavra do Senhor, porque prega na pessoa e na graça e na suficiência dele. Aquilo que está semeado é a palavra que está sendo semeada, é a palavra de Deus. E quem são esses solos? O coração do homem. Cada indivíduo ali representado nessa parábola que nós já falamos anteriormente. Então o Senhor Jesus pega algo que aquelas pessoas conhecem, que fazem parte do seu dia a dia. E aquela região da Galileia era conhecida pela sua produtividade, a produtividade da sua terra. E boa parte daquela província havia sido comprada por proprietários ricos que a dividiram em inúmeros campos e arrendaram esses campos. E o agricultor, aquele que cuidava da sua parte de terra, ele carregava um saco de semente e a lançava no solo manualmente. Depois arava o solo para que a semente ficasse debaixo da terra. E aí nós vemos o primeiro caso, a primeira situação, uma semente que cai à beira do caminho. E é interessante, né? Como é que isso acontece? Você olha hoje em dia para as plantações, né? E aí você vê aquelas imensidões, né? Onde passam lá aquelas máquinas, os arados e tal. Mas era interessante que no mundo antigo as estradas não contornavam as propriedades, mas passavam no meio do campo, no meio desses campos. E ao semear, era inevitável que uma porção das sementes caísse na beira do caminho, ou seja, esses campos que haviam no meio dessas plantações, onde as pessoas passavam. E seria também aquele próprio lugar onde o semeador estava passando. Eu não sei se vocês
já viram, né? Já tiveram a oportunidade de ver, mas dependendo do tipo de cultura, né? Você vê lá o trigo, as pessoas, elas entram no meio do milharal, né? E às vezes existem passagens ali, ou determinadas outras plantações que você tem, elas são retangulares ou quadradas, e aí no entorno dela você vê uma estrada, ou então pomares, ou seja, lugares onde você tem árvores frutíferas, né? Você sempre tem um caminho que você passa ali dentro, né? Para pegar esses frutos ou mesmo para cultivar. Então é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo. E ao semear, ao lançar a semente, era inevitável que uma porção das sementes caísse na beira do caminho. E aquela terra ali era uma terra endurecida, porque as pessoas passavam ali e pisavam aquilo ali. Outras pessoas também passavam por aquela região que tornavam que a terra endurecida. E qual era o resultado? Ao lançar a semente, e quando essa semente caía à beira do caminho, as aves vinham e comiam as sementes que estavam expostas ali na superfície. E parece que as aves estão à espreita, né? Elas sabem que vai cair alguma coisa ali e eles vão pegar. Eu não sei se vocês já viram já pararam para perceber esses lugares onde tem os pescadores que trazem os seus pescados. Se vocês perceberem, existem aves ali ao redor deles, esperando ali alguma coisa cair no chão para eles pegarem. É mais ou menos assim. As aves estão à espreita, esperando cair uma semente ali na terra para que elas possam pegar. E essas criaturas aladas, elas são rápidas e têm um grande apetite, ao ponto que elas devoram todas as sementes. As comparações, elas não são por acaso. O outro solo, que é o solo rochoso, e aí nós vamos perceber que algumas partes ali daquela região da Galileia havia uma camada de calcário e xisto, alguns centímetros abaixo da superfície, o que resultava num solo raso, que retinha a água da chuva e impedia a semente de aprofundar as suas raízes, de penetrar mais profundamente. Aí a estação da colheita, que vinha com as chuvas de outono, que eram as primeiras chuvas, e da primavera, que eram as últimas chuvas, faziam com que as plantas, que essas sementes brotassem do solo, graças a essa água que ficava retida ali. Mas aquele calcário, aquela formação rochosa impedia as raízes de se aprofundarem na terra. E o que acontecia? Vinha o sol entre essas duas estações, outono e primavera, e consumia a umidade do solo, levando a planta a murchar rapidamente e morrer, porque ela não tinha profundidade, porque ela não tinha como buscar os seus alimentos, os seus sais minerais na terra mais profunda, ela era superficial. E nesse caso, a semente, no processo de germinar, tem uma única opção: sobe, ou seja, ela nasce rapidamente. E assim, em vez de firmar as suas raízes, antes de romper o solo, a semente descrita nessa parábola, ela brota. E aí, quando o calor vem sobre ela, ela se queima e seca. Por falta de uma raiz profunda que chegasse ao solo, essa semente não tinha umidade, por isso ela se queima e ela morre. A outra escritura vai dizer que caiu entre os espinhos, provavelmente uma referência ao tipo de erva daninha com raízes fortes que cresciam naquela região juntamente com a semente, roubando a umidade do solo e sufocando as plantas boas. E essas ervas daninhas, elas cresciam em qualquer tipo de solo e sufocavam ali a vida dos grãos, desses grãos nobres. Percebam que os espinhos crescem com a boa semente, mas impedem a semente de dar fruto. E nessa estrutura em que o Senhor Jesus coloca aqui, você percebe que há uma progressão nos 3 solos ruins. Pois em cada um a planta morre em um estágio mais avançado. E por fim, como o texto mesmo diz, caiu
uma boa terra. As 3 colheitas que nós estamos vendo aqui são paralelas aos solos ruins, mas aqui os resultados se tornam progressivamente melhores. Cada planta produz então 30, 60 ou 100 plantas por uma. Há registro de colheitas naquele tempo com essa produtividade, mas isso era raro, isso era incomum. E aquele solo ali da Galileia era considerado um solo fértil, que deu a fama àquele país, aquela região, melhor dizendo, de paraíso agrícola. E a produção aqui é cada vez maior, porque ele diz aqui, produzindo a 30, 60 e a 100 puro. E é interessante porque o sentido aqui é de algo crescente, dando a ideia de um crescimento constante. Mas entre a parábola e a sua explicação existe aí um momento que é um momento posterior à parábola. Perceba que isso fica muito claro aqui. E a maneira como Marcos coloca isso tem um propósito. Né? Nós falamos ali da técnica do sanduíche. Então esse sanduíche parece que está sendo representado aqui, como nós vimos na rejeição ao Senhor Jesus. Começa-se falando dos escribas que descem, aí fala da família do Senhor Jesus, aí fala dos escribas, aí volta para a família do Senhor Jesus, mostrando uma inter-relação, uma ligação desses 2 fatos. E é interessante porque esse é o propósito aqui. Aqui termina-se com uma exortação, no verso 9, como nós já havíamos falado, e fica claro aqui a questão do discipulado cristão, que tem ouvido, que foi feito para ouvir, ouça. E a ideia aqui é ouvir com atenção e levar o que ouve até o coração. Em todos os ensinos do Senhor Jesus, essa é uma exortação que Cristo repete com frequência nos evangelhos e também fora dele. Em Apocalipse, por exemplo, você vê essa expressão sendo repetida, reiterada constantemente. O que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E aí, quando nós relacionamos esse texto com os textos anteriores, nós vamos perceber que não foi a falta de receptividade à mensagem do Evangelho que levou os escribas, ou seja, foi essa falta, de receptividade à mensagem do Evangelho que levou os escribas diretamente ao pecado imperdoável. Essa falta de ouvir, essa tendência de rejeitar, de não aceitar aquilo que estava sendo trazido. E aqui nos versos 13 a 20, nós vamos ver a explicação da parábola. Jesus estabelece os resultados dessa indisposição de ouvir. Ou seja, de ouvir sem entender. E nós vamos ver isso na própria explicação do sentido da parábola. Por que alguns ouvem e não retêm? Por que alguns ouvem e não entendem? E esse aspecto do ouvir aqui, que é o ponto principal do discurso, aqui repetido no verso 23 e reiterado várias vezes, é o ponto principal do discipulado. É o ponto principal da vida cristã. Ouvir com os ouvidos do coração. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ouvir também indica a disposição de ouvir a verdade e a motivação para aprender e obedecer. E aí, nos versos seguintes, nós temos o propósito da parábola, ou das parábolas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A forma como Marcos insere isso aqui, essa explicação, desses versos, essa informação a respeito dos propósitos da parábola, precisa ser compreendido como uma unidade. Ele quer mostrar
que o aspecto, ou seja, o centro da estrutura que nós estamos vendo aqui, é a chave para a compreensão do todo, que significa que apenas em comunhão com Jesus é que as parábolas descortinam o sentido do reino de Deus. A vós outros é dado. A centralidade aqui está em Cristo, em entender e receber a palavra de Deus, e nele que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que se descortinam diante daqueles que são seus. E isso fica muito claro em toda a Escritura e nos Evangelhos também, porque lá em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, a Escritura vai dizer assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o sentido do Evangelho, o sentido das parábolas, o sentido de tudo aquilo que estava sendo dito, estava na pessoa de Cristo. Estava nele. Entender a mensagem do Evangelho é olhar para Cristo. É nele e por meio dele que essas coisas são reveladas. É ele quem dá a capacidade aos homens de entenderem a sua palavra. Percebam aqui esses dois grupos que estão presentes aqui nesse verso, do verso 10 ao verso 12, especificamente verso 11. A vós outros é dado conhecer o reino de Deus, mas aos de fora. Há dois grupos. O grupo daqueles que estão dentro, ou seja, dos discípulos de Cristo, e aqueles que estão fora. E ele fala dos seus mistérios. Que mistérios são esses? E é interessante porque a expressão mistério na Escritura está relacionada a verdades que até aquele momento estavam ocultas, mas agora estão sendo reveladas aos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E essas verdades abrangiam todo o entendimento na esfera mental quanto na esfera espiritual. Jesus proclama essas verdades às multidões, aos líderes religiosos, mas esses dois grupos não as compreendem nem as aceitam. E aqui nós estamos vendo, sendo enfatizado, a eleição divina com relação ao chamado, ao entendimento da Escritura e a responsabilidade humana dessa receptividade com relação à mensagem do Evangelho. Quando Mateus fala sobre essa mesma passagem, ele acrescenta de uma forma muito clara, é lógico que Marcos vai citar isso também, mas de uma forma mais implícita, uma profecia de Isaías, lá em Mateus capítulo 13, verso 14 e 15, que diz assim, percebam aqui, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que eles não estavam ouvindo? Por que eles não estavam entendendo? Porque os seus corações eram maus. Eles estavam ouvindo de mau grado. Eles estavam fechando os seus olhos, os ouvidos para aquela mensagem, como foi no passado. Como nós falamos hoje aqui, o escarnecedor não quer ouvir. Ele foge. Ele não se junta aos sábios. Ele odeia, ele aborrece esse tipo de conhecimento. A verdade do Evangelho, santidade, integridade, justiça. Ele odeia essas coisas. E por causa disso, os seus ouvidos, os seus olhos são endurecidos.
É muito clara essa distinção. Ele diz: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Vejamos aqui que a interpretação da parábola está diretamente ligada com essa explicação do Senhor Jesus. Ele se volta em particular para os seus discípulos e seguidores e explica o conteúdo da parábola do semeador. E aqui nós vamos observar que o sentido imediato da parábola vai apontar para aquilo que a Escritura fala ali em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Para estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A mensagem do Evangelho, os ensinos da Sagrada Escritura, podem transformar o coração do homem da mesma forma que pode endurecê-lo. E que mistérios são esses? Que mensagem é essa que pode endurecer o coração do homem e que pode também quebrar esse coração endurecido? Era tudo aquilo que estava sendo trazido. Com a entrada de Jesus na terra, o reino de Deus se manifestava. A manifestação visível desse reino por meio da graça de Cristo, seu caráter heterogêneo e atual e a sua futura consumação. O que esse evangelho representava era um evangelho aos pobres. Não é esse conceito de pobre que você tem aí. Como muitos dizem. Os pobres e desprovidos da sociedade. O sentido é muito mais, parte daí, mas é muito mais do que isso. Porque pobres na Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, esses pobres e necessitados, esses humildes de espírito, se referem àqueles que têm o coração do Senhor, que são constantemente oprimidos por esse mundo mal. Que são desprovidos de qualquer bem espiritual e até mesmo material, e que dependem exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Davi foi um homem pobre, mas ele era rico. Ele foi oprimido, foi perseguido, até mesmo como rei. Ele demonstra sua pobreza espiritual, a necessidade que ele tem da graça, do revestimento de Deus na vida deles. Quando a Escritura fala sobre pobres, ela não está se referindo somente à pessoa que não tem recursos, mas é como exemplo a essa pessoa que não tem recursos, como aqueles ali que foram deixados de lado, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, as pessoas que não faziam parte do Israel, os samaritanos, os mestiços. Todos eles estão incluídos nessa realidade. Porque eram pobres de espírito, eles não tinham nada. Por isso Cristo era tudo para eles. Foi por isso também que aquele jovem rico desprezou a Cristo. Porque no conceito dele, ele não era um homem pobre. Ele era um homem que tinha recursos. E os seus recursos eram mais valiosos do que os recursos, os tesouros dos céus. Por isso ele rejeita o convite do Senhor a se aproximar verdadeiramente desse Evangelho. Todas essas coisas que nós acabamos de falar são esses mistérios que foram revelados a esses discípulos e que não poderiam ser percebidos pelo raciocínio humano da forma como são, sem auxílio do Espírito Santo. E aí você vai ver o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 2, 13, quando ele diz assim, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais por espirituais. Quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que dizem a meu respeito? Elias, profeta, Moisés, ele, e você, o que você diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que ele diz? Pedro, não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas o Espírito de Deus. É somente o Espírito de Deus que pode fazer isso. É somente esse contato, essa comunhão com Cristo que pode dar esse conhecimento que traz vida, que muda, que transforma. A não ser que o homem nasça de novo, ele não vai poder ver a realidade do reino de Deus. E foi isso que Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3, João, verso 3. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, ou seja, literalmente seria do alto, não pode ver o reino de Deus. Está obscurecido. Por quê? Porque as verdades do Evangelho, elas são manifestadas em Cristo, na comunhão com Ele. Veja o que Matthew Henry fala a respeito desses mistérios de Deus. Ele diz assim, ele falou muitas coisas, e é provável que muito mais do que está registrado aqui, mas todas as coisas excelentes e necessárias, coisas que pertencem à nossa paz, coisas a respeito do reino dos céus, elas não eram irrelevantes, mas sim de importância eterna. Cabe a nós dar a maior sincera atenção quando Cristo tem tantas coisas a nos dizer, de modo a não perdermos nada. Muitos ali naquele tempo estavam desprezando o ensino do Senhor Jesus. E os principais eram aqueles que deveriam buscá-lo com mais intensidade, eram aqueles que teriam que ter um maior interesse, porque eram os homens da religião, os homens que trabalhavam com a Escritura. Esses é que deveriam ter o maior interesse nele, mas eles rejeitaram a Cristo. E a resposta dessa rejeição está aqui, na explicação da parábola. Jesus pregou por meio de parábolas para que as coisas de Deus fossem expostas de modo claro e simples para aqueles que eram propositadamente ignorantes, que não queriam ver, para não terem desculpas. E dessa forma o Evangelho seria o cheiro de vida para alguns e de morte para outros. Matthew Henry, em seu comentário, ele faz uma comparação interessante a esse respeito. Ele diz assim, uma parábola é uma coluna de nuvem e fogo. Volta um lado escuro para os egípcios, o qual os confunde, mas um lado claro para os israelitas, que os conforta, e assim atende a um duplo propósito. A mesma luz dirige o olhar de alguns, mas ofusca os olhos de outros. Ele diz aqui que vos é dado conhecer, aos discípulos de Cristo fora concedido, é uma concessão, um privilégio, de discernir esses mistérios. Perceba que Marcos está enfatizando aqui dois grupos, acentuando a diferença entre essas duas audiências. Dessa forma, Marcos está enfatizando que o conhecimento dos mistérios do reino de Deus é um dom de Deus, e não uma conquista humana. Isso significa que o conhecimento de Deus não pode ser obtido por meios naturais. E Daniel, quando é chamado por Nabucodonosor para decifrar o seu sonho, ele diz que o mistério que o rei estava exigindo se encontra em Daniel capítulo 2, versos 27 e 28. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, ninguém podia revelar para o rei, mas havia um Deus no céu que revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei o que iria acontecer e deu sonhos e visões à cabeça dele. E Daniel diz, eu vou orar ao Senhor pedindo que ele
traga a revelação desse sonho. Daniel entendia que não era por meio do conhecimento humano, das mágicas humanas, dos prognósticos humanos, que as coisas do reino de Deus seriam reveladas, seriam claras. Por isso esse mistério é dado, esse conhecimento é dado e não conquistado. E que conhecimento é esse que o reino de Deus veio na pessoa, palavras e obras de Jesus? E isso é um segredo, porque Deus resolveu revelar a si mesmo, indiretamente, de uma forma velada, na pessoa de Cristo. Tanto que existem pessoas que não acreditam nisso até hoje. Os judeus, por exemplo. Eles esperam até hoje o Messias. Não conseguiram ver os cegos da realidade que se apresentava diante deles. E James Edward, comentando isso, ele diz assim: a palavra encarnada não é óbvia. Só a fé pode reconhecer o Filho de Deus na figura humilde de Jesus de Nazaré. Figura essa que Pedro reconheceu. É tão interessante porque a imagem que nós temos do Senhor Jesus, imagem física, né? Segundo alguns historiadores, é um retrato mais ou menos de Alexandre o Grande. Não é um retrato de um homem, é a figura dele, tá? Para alguns historiadores. Não é um retrato de um homem comum da Palestina. Naquele tempo, com a pele um pouco escurecida, Jesus, um homem, mostrava uma idade avançada pela sua dura vida, pela sua vida dura. Foi um homem que sempre trabalhou para sustentar a sua família. Provavelmente seu pai morreu e ele assumiu a responsabilidade da família por ser o filho mais velho. E agora, no exercício do seu ministério, ele andava de lugar em lugar e os próprios opositores do Senhor Jesus davam muito mais idade a ele quanto ele tinha, porque diziam, nem chegasse a 50 anos, enquanto ele tinha 30. Mas Pedro conseguiu olhar para aquele homem que às vezes cansado se sentava, que às vezes tinha sede e pedia um copo d'água, que dormia e descansava depois de um dia longo de fadiga. Conseguiu ver nele aquele que era o Senhor do universo, que enquanto dormia e sentava, ou bebia uma água para saciar a sua sede, estava ao mesmo tempo controlando todo esse universo. Todas as vidas viviam em torno dele e para ele. E ele é que dá sopro de vida a tudo que existe, a homens, animais, a natureza. Tudo só existe pelo fôlego dele. Somente influenciado pelo Espírito Santo, o homem poderia chegar a essa conclusão. Somente. E foi isso que Pedro disse ao Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, eu não sei se vocês já perceberam, mas o segredo do reino de Deus é o segredo da pessoa de Cristo. Toda a Escritura vai falar e vai apontar para Ele. E embora Jesus seja o cumprimento dos mistérios de Deus, das profecias do Velho Testamento, muitos não conseguem ver isso até hoje. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que é pela pura graça de Deus que isso acontece, que essa verdade é recebida no coração do homem. Ela é recebida no coração do homem e faz diferença. Não é um conhecimento puro e simples,
reconhecendo, tá, Jesus sim, é Deus, ele nasceu e tal, ele morreu, ressuscitou. Mas isso não tem relevância nenhuma para a alma daquela pessoa, porque ela não se submete a ele. Matthew Henry vai dizer que o conhecimento dos mistérios do Reino de Deus é de graça, dado aos discípulos de Cristo, para se familiarizarem com esses mistérios. O conhecimento de Deus, isso que Pedro teve, era um presente de Deus, é um presente que distingue os de dentro e os de fora. Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E essa sabedoria, esse entendimento é dado a todos os verdadeiros crentes que têm um conhecimento experimental dos mistérios do Evangelho, que veem na sua vida a atuação de Deus constante, mas que o homem natural não consegue ver isso. Ele não consegue perceber que a vida dele está debaixo da mão do Senhor. Por isso ele não precisa ser ansioso com relação ao que acontece ao futuro, porque ele tem um Pai de Deus. Por isso ele aceita que um homem justo, morra por homens injustos. Que um homem que não tem pecado, que um Deus se encarna e vem a esse mundo com a 100% Deus e 100% homem, e se oferece para si mesmo como oferta de sacrifício. Essas coisas o homem natural não entende, porque são discernidas espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo. É o princípio da graça no coração dos homens que faz com que tenham uma compreensão do temor ao Senhor e da fé em Cristo. E pela falta dessa bênção, diz Matthew Henry, que Nicodemos, um mestre em Israel, falava do novo nascimento como um cego fala das cores. Há aqueles que esse conhecimento é dado, e esse conhecimento vem do céu, porque o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja concedido, como diz o Senhor Jesus ainda nesse diálogo com Nicodemos. E dentro dessa concepção, a esses que são dados e a esses que não são dados esse conhecimento, nós devemos lembrar que Deus não é devedor de homem algum. A graça de Deus pertence somente a Ele. Ele dá ou retém como lhe convém. Ele não é devedor de ninguém. Como diz o apóstolo Paulo, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído. É exclusiva a graça de Deus na administração da sua palavra. Há os que estão dentro, mas há os de fora. E esse grupo ele é caracterizado como os que estão fora, ou seja, aqueles que têm ouvido para ouvir, mas não ouvem. E aqui, nesse contexto, eles são formados por uma gama pública de oposição declarada dos mestres da lei e dos fariseus, até aqueles que se simpatizam com o Senhor Jesus, mas ouvem apenas de forma casual ou sem cuidado e que não dão frutos. São esses dois elementos que estão sendo apontados na parábola: o círculo íntimo dos discípulos de Jesus, os 12 e aqueles outros que acompanhavam o Senhor Jesus, que muitas vezes não são mencionados, os que têm comunhão com Ele, com a sua vontade, os que ouvem a palavra da fé, aceitam e dão fruto, e os que são indiferentes, ou se opõem, ou apenas simpatizam com a sua mensagem, mas ficam de longe. E por que eles ficam de longe?
para não perderem a consideração dos homens e certos privilégios. E olha que interessante, às vezes a gente olha essa parábola, né? E aí diz assim, esses aqui são os que estão na igreja, esses aqui estão fora da igreja, estão no mundo. Mas não é bem assim. Muitos de nós estamos vivendo dessa forma. Muitos de nós somos aqueles que estão de fora. Como o irmão do filho pródigo que não quer entrar. Estamos vivendo ali a vida religiosa, a vida da comunidade, mas estamos diante do Senhor porque não queremos abrir mão de determinadas coisas na nossa vida, de determinadas facilidades que o Evangelho nos dificulta. Não queremos abrir mão de determinadas facilidades ou determinadas coisas que o Evangelho nos impede. E tacitamente, sem ninguém saber, abrimos concessões nos nossos corações e estamos vivendo ali uma vida dupla e não somos aqueles que estão dentro, mas estamos fora. Veja o que João capítulo 12, verso 42 vai dizer a respeito desses. Muitas autoridades creram nele, creram que ele era quem ele estava dizendo ser, ou melhor, quem ele estava dizendo ser não, porque só no final ele vai se revelar claramente, ou em momentos muito pontuais. As pessoas deveriam olhar e ver aquelas coisas e chegar a essas conclusões. Mas por causa das facilidades do mundo, da familiaridade com a facilidade, eles preferiram não confessá-lo. Era o perigo que a igreja dos Hebreus estava correndo, porque sendo perseguidos agora por serem cristãos, eles chegam à seguinte conclusão: quando nós éramos da religião judaica, abraçávamos o judaísmo, e percebam que aquele período ali é um período muito de intercessão, onde a igreja está se formando, onde a igreja de Cristo está tomando uma identidade. Isso é tão realidade que Paulo pregava o Evangelho e quando chegava entre os judeus, ele fazia parte dos sacrifícios, das ordenanças que era comum à sua nação e à sua religião. E aqueles ali dizendo, não, é mais fácil a gente viver dessa forma, porque a gente não está sendo perseguido, não estamos perdendo nada, do que abraçar o Evangelho. E assim eles estavam um perigo de apostasia. Percebam que essa mesma situação, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aqui, queridos, finalizando, a Escritura é muito clara, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Para esses, como juízo, consequência do seu pecado de indiferença a Cristo. E a sua mensagem continuavam cegos e surdos diante das evidências. Os fariseus impenitentes, pela sua própria escolha, recusam-se a ouvir e a ver que, como punição, eles têm essa rejeição deliberada. Eles ouvem a parábola e não entendem. Para que vejam, vendo não vejam e não percebam, ouvindo ouçam, mas não entendem, por causa dos seus corações endurecidos. Para que não venham a se converter por causa da sua atitude deliberada de incredulidade e haja perdão para eles. Lembra o que eu falei hoje de manhã? É uma progressão destrutiva. É uma crescente ao ponto do homem chegar ao escárnio, ou seja, ele
se endurece com relação à palavra, e por causa desse endurecimento, o Senhor Deus traz mais endurecimento a esse coração. E aí, como consequência das suas escolhas, eles serão colocados cada vez mais distante do Senhor, porque a sua palavra não chegará para eles permeada do entendimento do Espírito, mas serão deixados em seu estado natural perverso. Jesus está dizendo aqui, com essas palavras, que o povo de Israel, em sua época, era tão obstinado quanto no tempo de Isaías, quanto no tempo dos profetas que foram levados para o exílio. E naquele tempo, as multidões e os líderes estavam continuamente vendo e ouvindo as sementes da verdade de Deus em Jesus, mas por causa dos seus corações endurecidos, não conseguem perceber a realidade do reino de Deus agora em Cristo. Calvino, comentando essa passagem, ele diz que eles serão confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e impenitência. William Hendricks diz que Deus endurece aqueles que endurecem a si mesmos. E é isso que está acontecendo aqui. E acrescenta, se o próprio Deus pune o pagão que anda em trevas, submisso à lascívia do seu próprio coração, por ter mudado a verdade de Deus em mentira, não punirá muito mais severamente o impenitente, diante de quem a luz do mundo está constantemente confirmando a verdade de sua mensagem? É aquele que ouve e resiste. É aquele que ouve, mas não quer obedecer. E ele diz, ele não abençoará aqueles que aceitam o mistério e não amaldiçoará aqueles que rejeitam o óbvio. E é isso que nós estamos vendo aqui, mais uma vez. Mais uma vez. Pessoas que estão endurecendo o seu coração, que não estão dando ouvidos à voz de Deus. William Hendricks, ele diz o seguinte: quando as pessoas, por sua própria vontade, rejeitam o Senhor e tratam sua mensagem com desdém, mesmo sendo avisadas por perigos e das promessas, ele então endurece, para que aquelas que não quiserem se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo e de serem então perdoadas. Nesse contexto, os líderes religiosos haviam cometido um pecado eterno e Deus não deseja mais que se arrependam, pois cometeram a apostasia suprema. E eu gostaria de terminar perguntando para você, no seu coração, qual é o grupo em que você se encontra? É o grupo que está em comunhão com o Senhor, com Deus, com a sua vontade, são os de dentro, são os chamados a vós outros, ou você é aquele que se rebela contra ele, contra a sua vontade, e que apesar das evidências tão claras e manifesta, rejeita o seu senhorio. E não se enganem, queridos, não é porque vocês estão frequentando uma igreja evangélica, uma igreja cristã, uma igreja fiel, que esse distanciamento não pode haver, ou que não existe. Nós estamos vendo aqui que isso é o que estava acontecendo com aqueles que deveriam se aproximar de Deus, de Cristo, mais firmemente, porque eram homens que conheciam a verdade do Evangelho, eles trabalhavam essa verdade, eles estavam ali, eram os pastores, vamos dizer assim, de Israel. E muitas vezes nós estamos vivendo o cristianismo dessa forma. Ninguém está vendo. Às vezes até vê, né? Mas ninguém está vendo. Mas no seu coração você já está distante do Senhor. E isso vai se evidenciar
um determinado momento. Mas tem um outro grupo, interessante, né? Tem aquele grupo, aqueles que buscam comunhão com Deus, estão em comunhão com Ele, aqueles que se rebelam, que não rejeitam, e aquele no centro. O centro é uma beleza. Né? O centro é aqueles que simpatizam com Cristo, é a multidão. Ama ouvir a palavra, gosta de estar no meio do povo de Deus, mas não quer ter um compromisso profundo, íntimo. Você conhece esse grupo facilmente. É só se aproximar dessa pessoa e começar a dizer a ela o que ela tem que fazer para que a sua vida se torne uma vida santa, para que ela possa abandonar o pecado, para que ela tenha resoluções firmes na sua vida, reparando erros anteriores. E sabe o que ela vai fazer? Vai dar um sorriso para você. Porque ela não quer um relacionamento profundo. Ela não quer um relacionamento íntimo. Ela quer ser apenas um colega, alguém próximo, mas não um irmão. Nós vamos ver na próxima exposição como essas coisas acontecem. Na explicação do Senhor Jesus com relação à sua palavra. E nós vamos entender cada um desses grupos e o porquê eles agem assim. Mas tudo está relacionado aqui ao coração do homem. Esse texto vai falar da responsabilidade nossa diante de um Deus que elege, diante de um Deus que escolhe previamente os seus, e escolhe se revelar a uns e não a outros. A responsabilidade que nós temos diante dele com a sua revelação, com a sua palavra. E nós vamos nos espantar muito, porque essas são as demandas que nós convivemos todos os dias na nossa vida e diante de nós. E qual solo nós seremos encaixados? Será que é nesse solo que produz muito? Ou solos que não produzem nada? Ou que tem um início, mas esse início não chega até o final? Não se completa esse ciclo, mostrando claramente que eles não são do Senhor, que eles não são aqueles de dentro, mas são aqueles de fora. Vamos orar. Vamos orar para encerrar esse nosso momento de culto ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Senhor, que ela fale ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor esteja usando, Senhor, o pregador, os pregadores, aqueles que trazem o ensino, Senhor Deus, à tua igreja, para que por meio da tua palavra alcancemos, ó Pai, o coração dos teus servos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de